E Pai, nessa hora nós iremos ler a Tua palavra. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz, Pai, e rogamos a Ti, para que pelo Teu Espírito o Senhor conduza a exposição desse texto, Pai, ilumine a nossa mente, Deus, fale conosco, é a Tua voz que nós desejamos e precisamos desesperadamente ouvir, Pai, porque carecemos de todo alimento que procede da boca do Senhor. Então é na sua total dependência que nós iremos ler esse texto, expor esse texto para a glória do Teu nome. É nesse nome poderoso que nós oramos, o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Esteja acompanhando essa leitura, querido irmão, e não feche a sua Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta. E você que está em casa nos assistindo, abra também a sua Bíblia e acompanhe conosco a exposição do texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 3, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Sê vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as suas obras na presença do meu Pai, do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, mas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Querido irmão, havia um rapaz recém-formado em Direito. Ele acabou de passar na prova da OAB e era então um advogado. Calma, Arthur, não é você não, fica tranquilo. O Arthur também acabou de passar na prova e é o mais novo advogado aqui da nossa. Não sei se tem alguém. Glória a Deus. Mas esse advogado que acabou de passar na prova, que não é o Arthur, irmãos, ele não tinha experiência, ele acabou de se formar, ele não tinha nenhum cliente, mas ele teve uma ideia para conquistar clientes. Ele resolveu fingir que era um profissional experiente, que já tinha muitos clientes, para poder conquistar os seus primeiros clientes, e para isso ele comprou o melhor terno, a melhor gravata, o melhor sapato, ele construiu o melhor escritório, ele fez a melhor fachada, todo mundo olhava e dizia assim, é o melhor advogado, só que na verdade ele nunca teve um cliente na vida, era só fachada, era só aparência, uma imagem que ele vendia de algo que ele na verdade não era. E um dia ele estava no seu escritório, a campainha tocou, ele abriu o portão, veio subindo um rapaz e ele pensou assim, está aí o meu primeiro cliente. E para conquistar aquele que poderia ser o seu primeiro cliente, ele pegou o telefone e começou a fingir que estava conversando com um cliente muito poderoso, que estava fechando um grande negócio. Enquanto isso, o rapaz chegou na porta do seu escritório e ele começou a simular uma conversa e se gabar dos grandes projetos que ele realizou. Finalmente desligou o telefone e disse para aquele rapaz, em que posso ajudá-lo? E o rapaz disse para ele, não, eu trabalho na companhia telefônica, eu vim instalar o telefone que o senhor pediu.
Sabe qual que é o problema da gente vender uma imagem de algo que nós não somos? O problema é que nós não conseguimos fingir o tempo todo. As máscaras, elas caem, e às vezes elas podem cair em um momento muito constrangedor. Mas esse não é o pior problema. Sabe qual que é o pior problema? É que não há máscaras em todo o universo que possa nos esconder daquele que criou os céus e a terra. Você pode enganar as pessoas, mas nada passa despercebido diante dos olhos do Senhor Jesus. Aquele que lemos aqui no início do culto, que é santo, santo, santo. Ele sabe quem você é. Ele sonda o seu coração. E querido, esse era exatamente o problema da igreja de Sardes. Aparentemente era uma igreja viva, mas na verdade estava morta. Diante dos olhos das pessoas era uma igreja viva, mas diante dos olhos do Senhor Jesus era uma igreja morta, um sepulcro caiado. Um túmulo pintado, bonito por fora, mas por dentro tem um corpo em decomposição. Sardes então era o tipo da igreja que tinha nome, que tinha fama, mas não tinha vida. Tinha performance, impressionava até as pessoas que olhavam, mas não tinha integridade, não tinha dignidade, não enganava o Senhor da igreja, o dono da igreja. E como que Jesus se apresenta para essa igreja que era viva, mas só de aparência? Nós temos visto aqui que Jesus sempre se apresenta de acordo com o contexto da cidade ou com a situação em que a igreja está vivendo. E Jesus se apresenta da seguinte forma para a igreja de Sardes. Veja o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: eu tenho os 7 Espíritos de Deus. O que isso significa? Como nós vimos aqui, o número 7 na Bíblia simboliza a plenitude. Por isso que Jesus escreve para as 7 igrejas da Ásia Menor. Tinha mais igrejas, mas o que Jesus está fazendo é escrever para a totalidade da igreja de Cristo na terra. O 7 simboliza. Essas cartas são para todas as igrejas, em todos os tempos, em todas as culturas. Os 7 Espíritos de Deus não significa que Deus tenha 7 Espíritos, mas a ideia aqui é da plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus se apresenta como aquele que tem a plenitude do Espírito de Deus. Jesus é aquele que pode abrir as janelas dos céus e derramar o Espírito de Deus com abundância. É Cristo quem batiza com o Espírito Santo de Deus. Portanto, Cristo se apresenta como a solução para aquela igreja. Uma igreja morta precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus, para que possa voltar a viver. E o Senhor Jesus está dizendo: eu tenho os 7 Espíritos de Deus, ou seja, toda a plenitude do Espírito de Deus, tudo que vocês precisam para voltar à vida, eu tenho. É isso que Jesus está dizendo. Mas além dos 7 Espíritos, ele diz também que tem as 7 estrelas. Mais uma vez, o 7 aqui é a totalidade. Estrelas é uma referência aos pastores das igrejas, aos líderes das igrejas. Ele está dizendo, quando ele diz eu tenho as 7 igrejas, ele está dizendo, as 7 estrelas, ele está dizendo, eu tenho domínio sobre a liderança da minha igreja na terra. É claro que tem os falsos profetas, os falsos pastores, mas os verdadeiros líderes da igreja de Cristo na terra estão nas mãos do Senhor Jesus, porque a igreja não é do pastor, não é do bispo, não é do presbítero, a igreja é do Senhor Jesus, e Ele estabelece uma liderança para a sua igreja, e conduz essa igreja através dessa liderança. Ele tem o domínio. E aqui eu quero abrir um parênteses, para dizer que na nossa igreja é governada, a liderança da nossa igreja são os presbíteros, o pastor e os presbíteros, o conselho da igreja. Todas as nossas reuniões, antes de começar, a gente tem uma devocional e a gente ora: Senhor, essa igreja é sua, não é nossa.
Senhor, em nome de Jesus, cada decisão que a gente tomar aqui, uma decisão administrativa, uma decisão que vai influenciar o rumo dessa igreja, que seja o teu Espírito motivando, que não seja a nossa vontade, porque a igreja não é nossa, é tua. Então quero dizer que essa é a oração que o conselho dessa igreja faz. Antes de cada decisão, antes de cada reunião, eu quero desafiar você a orar pelo conselho da igreja, porque a liderança da igreja está nas mãos do Senhor Jesus. Ele governa a igreja através da sua liderança, daqueles que se colocam à disposição. O Senhor é sua, nós estamos aqui para sermos instrumentos nas suas mãos. Pois bem, o que Jesus disse sobre essa igreja? Ele já vai direto ao ponto. Veja o versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Jesus conhecia profundamente a igreja de Sardes, assim como ele conhece essa igreja, assim como ele conhece a minha vida e conhece profundamente a sua vida. E Jesus sabia que, apesar dessa igreja ter uma aparência de que estava viva, Jesus sabia que ela estava morta. Que tens nome de que vives e estás morto. A igreja tinha nome, isso é, tinha fama de que era uma igreja viva. Os estudiosos, os comentaristas bíblicos explicam que a igreja de Sardes, no passado, havia sido uma igreja viva. Portanto, a fama de ser uma igreja viva continuou, mas era só a fama, mas era só o nome. As pessoas olhavam e não percebiam, mas Jesus olhava e sabia: olha, é só o nome, é só a fama. Vocês estão mortos. Vocês não são a igreja viva que um dia vocês foram. E nesse aspecto, meu irmão, a igreja era muito parecida com a cidade de Sardes, porque ambas, tanto a igreja quanto a cidade de Sardes, viviam das glórias do passado. Deixa eu te falar um pouco dessa cidade. A cidade de Sardes foi fundada por volta do ano 1200 antes de Cristo, uma cidade muito antiga. Era uma cidade importante, não era uma cidade tão grande como Éfeso, por exemplo, mas era uma cidade que tinha um grande poder militar. Sardes era considerada, isso antes de Cristo, tá, irmãos? Era considerada uma das mais importantes cidades militares do Império Romano. E além disso, de ter um grande poder militar, ficava situada no alto de uma colina e era cercada por uma muralha fortificada. Então, meus amados irmãos, por conta disso, o apelido dessa cidade, essa cidade era conhecida como a Inconquistável. A cidade está no alto de uma colina, muralhas fortificadas, tem um grande exército, um grande poder militar, ninguém consegue dominar essa cidade. E de fato os soldados e os habitantes dessa cidade ficavam orgulhosos, e eles acreditavam que eles eram mesmo inconquistáveis, que jamais eles cairiam nas mãos dos seus inimigos. Todavia, no ano de 1529, antes de Cristo, o rei Ciro da Pérsia fez um cerco, isso era muito comum, cerca a cidade com um exército, a cidade é murada. Ele fez um cerco de 14 dias, e um dia, um dos vigias da cidade de Sardes dormiu, ou saiu do seu posto de vigia, e o inimigo conseguiu entrar, abriu o portão, e essa cidade foi dominada, porque um dos vigias não vigiou. O tempo passou, e depois no ano 218 antes de Cristo, a cidade de Sardes foi dominada mais uma vez pela mesma razão, uma displicência de um dos seus guardas. Quando foi já depois de Cristo, no ano 17, houve um terremoto, a cidade foi parcialmente destruída. Enfim, irmãos, o fato é que ali no primeiro século, quando essa carta foi escrita, Sardes já não era mais aquela potência militar que havia sido no passado.
tinha a fama, o nome, eles se lembravam como nós éramos poderosos, mas a realidade nesse momento era outra. Viviam das glórias do passado. E assim era a igreja de Sardes. Tem nome de que vive, mas é só a fama de algo que aconteceu no passado. Era uma igreja que todo mundo já conhecia a fama, era uma igreja viva, todo mundo olhava e dizia, é uma igreja viva, mas quando o Senhor Jesus olhou, ele sabia, era só fachada, era só a fama, era só o nome. E no versículo 2 ele diz, não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O comentarista bíblico, comentando esse texto, ele diz o seguinte, há igrejas cujos cultos são solenes. Algumas igrejas os cultos são solenes, a liturgia é maravilhosa, é tudo muito bem feito, mas são como um caixão florido. Lá dentro tem o defunto. É bonito por fora, mas Jesus olha e Jesus sabe, é uma igreja morta. Querido irmão, muitas igrejas estão assim. Bonitas, ativas, a gente olha e pensa, que igreja viva, dinâmica, mas pode ser que aos olhos de Cristo, seja uma igreja morta. Eu e você precisamos fazer uma autoanálise. Querido irmão, você está vivo espiritualmente ou você está morto? É importante que façamos essa reflexão, porque tem muita gente que vai à igreja, que faz oração na igreja, que escuta música gospel, só escuta música gospel, gente que usa o vocabulário de crente, você encontra, cumprimenta, a paz do Senhor, glória a Deus para cá, glória a Deus para lá, usa camisa de versículo bíblico, posta nas redes sociais versículos bíblicos, mas apesar de tudo isso, não são crentes, não conhecem a Deus, apenas adotaram um pouco da cultura do que é ser evangélico, mas jamais foram transformados no seu interior, vivem uma cultura, vivem uma fantasia, vivem uma hipocrisia, vivem somente de aparência, é só aparência. Tem muita gente, irmão, que fala que é crente, mas continua negando a fé através do comportamento, jamais se rendeu a Cristo de todo o coração, jamais dobrou o coração diante do Rei dos Reis, diante do Senhor da glória, mas fala igual crente, ouve música de crente, usa roupa de crente, tem cacuete de crente, mas não é crente. É só fachada, é só aparência, não tem santidade, não tem pureza, nunca teve intimidade com o autor da vida, é só casca, é só religiosidade rasa. Querido, sabe de uma coisa terrível que vai acontecer no fim dos tempos? Muitos vão dizer para Jesus assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, Senhor, eu ia à igreja, eu trabalhava na igreja, eu pertencia ao ministério tal, eu fazia isso, e a resposta de Jesus para muitos vai ser assim, não vos conheço, nunca vos conheci, é isso que a Bíblia diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas eu fiz tanta coisa, como se Jesus respondesse assim, era só aparência. Podia até ter gente muito impressionada com a sua performance religiosa, mas eu não fico impressionado com a aparência, porque o tempo todo eu estava olhando para o seu coração, eu nunca te conheci. Afastai-vos de mim. Querido irmão, quando as pessoas chegam na igreja, elas rapidamente aprendem as expressões da piedade, as expressões da espiritualidade. A gente pode aprender, alguém que nunca conheceu a Cristo pode aprender todas as expressões da piedade. Vai observar, por exemplo, no momento de louvor, como que a gente faz? A gente levanta a mão, às vezes faz assim com a testa, chora.
As pessoas conseguem aprender todas as expressões da espiritualidade. Poderia citar muitas outras, e querido, eu não estou dizendo aqui que essas expressões não podem ser feitas, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou questionando se são expressões sinceras, genuínas, ou se é uma tentativa de vender uma imagem de uma espiritualidade que você não tem, nem nunca teve. Mas você quer se parecer como tal. Por isso a pergunta que eu e você precisamos refletir nessa noite é: quem somos nós? Qual é a nossa verdadeira identidade? Quem é você? E eu não estou perguntando sobre a sua aparência, porque a sua aparência está aí, todo mundo que olha consegue ver. Eu estou perguntando quem é você diante dos olhos daquele que criou os céus e a terra. Quem é você diante de Cristo, aquele que sonda os seus corações e conhece as pretensões do seu coração? Como Cristo te vê, é como Ele te vê que importa. Você sabia que tem gente mais preocupado com o que as pessoas pensam ao meu respeito do que o que Cristo pensa a meu respeito? Tem gente mais preocupado com a sua reputação do que em desenvolver um relacionamento com Jesus. E aí, ao invés de ter relacionamento com Cristo, fica preocupado com a reputação. Aí vive uma vida de aparência. Todo mundo olha e fala: como ele é crente. Jesus olha e fala: está morto, não tem relacionamento comigo. Meu irmão, grava isso no seu coração. Cuide da sua vida com Jesus. Cuide do seu relacionamento com Cristo. Seja santo. Desenvolva intimidade com o autor da vida. E Cristo vai cuidar da sua reputação. Cristo Jesus, Ele vai cuidar da imagem que as pessoas terão de você. Você não pode inverter isso. As pessoas precisam, não. Seja santo. Tenha um relacionamento com Jesus. E a consequência natural é que as pessoas o verão como filho de Deus. Que as pessoas olharão para você e dirão assim: esse homem anda com Deus. Essa mulher anda com Deus. Meu amado, quais são as exigências de Cristo para a igreja de Sardes? Veja comigo o versículo 2 e o versículo 3. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Querido irmão, nesses dois versículos aqui nós encontramos 5 imperativos. O que é um imperativo? Um imperativo é uma ordem do Senhor Jesus. Jesus dá 5 ordens, são 5 atitudes que essa igreja precisa ter e que nós precisamos ter, a fim de mudar a nossa realidade diante de Deus, como igreja do Senhor. E a primeira atitude, a primeira ordem de Jesus está aí no início do versículo 2, ser vigilante. Ele está dizendo para mim e para você: vigia o tempo todo, dia após dia. E se você observar, no final do versículo 3, na parte B do versículo 3, pode olhar aí, o texto diz o que vai acontecer com a igreja que não vigiar. Diz assim: porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Meu amado irmão, olha o que Jesus está dizendo: vigia, porque se você não estiver vigiando, eu vou chegar como um ladrão, você não vai saber, você vai ser pego de surpresa. Os membros da igreja de Sardes entenderam muito bem o que Jesus estava falando. Lembra que nós falamos que Sardes era uma grande potência militar e eles se orgulhavam, pensavam: jamais vão nos conquistar, somos cercados por uma muralha fortificada. Mas essa cidade foi invadida e dominada 2 vezes, e nas 2 vezes foi porque um guarda em algum momento deixou de vigiar.
Meu amado irmão, a falta de vigilância estava sendo uma das causas do pecado destruir essa igreja. Nós precisamos não somente orar, mas também vigiar em todo o tempo. A gente precisa ter o cuidado com o que estamos fazendo em todas as esferas da sociedade, em todo o tempo, vigiar para não cairmos em tentações, querido. Não se sinta seguro na força dos seus braços. Às vezes a gente pensa assim, ou na sua grande performance espiritual. Às vezes a gente pensa, não, eu estou bem, sou forte espiritualmente. É aí que está o perigo. A gente começa a confiar demais, por algum momento a gente descuida. E nós temos falado aqui, quinta-feira falamos sobre o nosso inimigo, sobre o diabo, que ele é um estrategista, ele era astuto. Olha a igreja de Sardes, o rei da Pérsia cercou por 14 dias, vigiando, quando achou uma brecha, dominou aquela cidade. Assim é o inimigo das nossas almas. Portanto, a ordem de Jesus é: vigia, ser vigilante. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Quem já está caído, irmão. Quem cai é que até, não, estou bem, que eu estou de pé. Pois é você que tem que vigiar. É você que corre o risco de cair. Mas o texto continua, e a segunda ordem de Jesus para essa igreja e para nós nessa noite é: fortaleça. Veja o versículo 2: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Pois bem, essa palavra aqui, consolida, pode ser traduzida por fortaleça. Se você tiver uma Bíblia na versão NVI, Nova Versão Internacional, você vai perceber que ao invés de consolida, a palavra é fortaleça. Então a ideia aqui é o seguinte: fortaleça aquele que está fraco. Fortaleça aquele que está para morrer. Aquele que você está percebendo que está fraco, você precisa fortalecer esse irmão. Amados, nós somos uma igreja, um só corpo, e como irmãos nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos fortalecer uns aos outros. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que andar só. Porque quando um cai, tem outro do lado para levantar. Quando um está desmotivado, desanimado, tem outro do lado para animar. Quando um está fraco, tem um irmão do lado para ajudar a fortalecer. Por isso que ninguém é igreja sozinho. Nós, juntos, como um corpo, nós somos a igreja do Senhor Jesus na terra. E com toda certeza, juntos, nós somos mais fortes. Jesus está dizendo: fortaleça aqueles que estão para morrer, aqueles que estão fracos, aquele que você percebe, aquele irmãozinho ali, já estou percebendo que não está bem espiritualmente. A gente costuma fazer o seguinte: pecador lá, já dá ainda um empurrão para acabar de morrer. Hoje a gente vira as costas, pecador, ele está desviando, está frio. Mas qual que é a ordem de Jesus? Fortaleça esses que estão fracos. Querido, se você estiver fraco, pede ajuda em nome de Jesus. Meu irmão, se você perceber alguém que está fraco, fortaleça-o, porque essa é a ordem de Cristo Jesus. Nós precisamos ajudar uns aos outros. É assim que uma família caminha, um povo unido para a glória do Senhor Jesus. O texto diz mais: lembre-se, é outra ordem de Cristo para essa igreja. Versículo 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Meu amado irmão, aquela igreja recebeu a palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus, aquela igreja conhecia os preceitos de Deus, aquela igreja conhecia o evangelho de Deus. E Jesus está dizendo: lembra-te da palavra, lembra-te dos ensinamentos que vocês receberam, lembra-te do amor de Deus, lembra-te do sacrifício de Cristo, lembra-te da ressurreição do Senhor Jesus, lembra-te que Jesus é o único caminho, lembra-te do que Ele fez por você na cruz do Calvário para nos dar a vida eterna. Traga à memória, e que a lembrança dessas verdades possam arder no coração de vocês, e vocês possam voltar a praticar, e que a consequência disso seja santidade, vida e comunhão com o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lembra-te.
A gente tem ouvido aqui, irmãos, a palavra de Deus. Todo domingo, escola dominical. Quinta-feira, estudo bíblico. Terça-feira, culto no lar. E Jesus está dizendo, lembra-te daquilo que vocês recebem e daquilo que vocês ouvem. Vocês precisam lembrar em todo tempo do que Cristo fez por nós. Mas o texto continua. Obedeça. Veja o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Meu amado irmão, não basta lembrar. Não basta conhecer a palavra de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, está na minha mente. É necessário que haja vida, é necessário que haja a prática da palavra de Deus nas nossas vidas. A gente precisa obedecer. E aqui está um grande desafio da igreja, para a igreja, meus amados irmãos. Obediência. Como a gente tem dificuldade para obedecer. Poderia citar muitos exemplos na Bíblia de ordens de Jesus sobre a obediência e sobre os frutos amargos da desobediência. Falamos um pouco sobre isso no domingo passado, as consequências trágicas da desobediência na vida do crente. Vocês se lembram de Saul, que numa determinada ocasião o rei Saul, na época rei de Israel, ia batalhar contra os amalequitas. E Deus disse para Saul, através do profeta Samuel, a ordem para Saul era o seguinte: Saul, vocês vão lá, vocês vão vencer a batalha, mata todo mundo e não traz os despojos de guerra. O que são os despojos? Você vai lá no arraial do inimigo, batalha, venceu a batalha, sobreviveu alguém, traz os bens daquele arraial ali, os animais, os bois, as ovelhas, são os despojos da guerra. O que normalmente acontece? Nós vencemos, vamos levar para a gente, é nosso. Mas a ordem de Deus para Saul foi: não traz os despojos, mata todo mundo e não traz nada. Essa foi a ordem de Deus. Saul foi, venceram a batalha, e aí muito provavelmente foi influenciado por alguns, porque haviam bois, ovelhas. Eu fico imaginando as pessoas chegando para Saul: Saul, nós vamos matar? Não vão matar, Deus mandou matar tudo. Mas não tem sentido, nós ganhamos a guerra, vamos levar os animais. Deus não vai, não, mas Deus mandou. Deus não vai se importar. O que tem? Não tem nada a ver, tá? Não é assim que acontece conosco? Não está na palavra de Deus, não, mas Deus não vai se importar. Na nossa cultura é diferente, Deus é amor. E aí a gente é influenciado a desobedecer. Saul voltou com os despojos. O profeta Samuel se aproximou de Saul e disse: Saul, estou ouvindo aí o mugido de uns bois, estou vendo aí umas ovelhas diferentes. E Saul já quis justificar a sua desobediência. Não é assim que a gente faz? Saul disse assim: não, Samuel, realmente eu trouxe. Sei que Deus falou para não trazer, mas olha, eu separei os melhores bois e as melhores ovelhas para sacrificar a Deus. Não é assim que a gente faz? A gente justifica: não, eu fiz, mas, e a gente justifica. E aí, se você não se lembra dessa passagem, certamente você se lembra da resposta de Samuel para Saul. Ele diz: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vim aqui para te dizer que hoje Deus tirou de você o trono de Israel e deu para o teu servo, que é melhor do que tu. A desobediência, irmãos, tem consequências amargas nas nossas vidas. Obedeça, é a palavra de Deus, obedeça. Mas o texto continua: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Mais uma vez, irmãos, todas as igrejas que Jesus faz uma crítica, ele dá a mesma ordem, ele diz: arrependa-se. A mensagem é essa: arrependa-se. E como nós vimos aqui, arrependimento não tem a ver somente com emoção, ou com um arrepio que você sente, ou com lágrimas que você derrama. Não, arrependimento tem a ver com mudança de mente, que necessariamente produz mudança na vida, mudança de conduta. Quando Cristo diz: arrependam-se, Ele está dizendo: muda o que precisa ser mudado na sua vida. Muda de direção, isso é arrependimento. Meus amados irmãos,
Perceba que o tempo todo aqui para essas igrejas, Jesus está dizendo: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E mais uma vez ele diz: arrependa-se. E ele disse aqui: eu vou chegar como um ladrão. Você não vai saber a hora que eu vou chegar. E quando ele chegar, irmãos, ninguém vai poder dizer: não, eu não estava preparado. Mas me dá mais um. Acabou. Nós estamos cansados de sermos advertidos pela palavra de Deus: arrependa-se. Ele virá como um ladrão. E você não vai saber o momento que ele vai chegar. Agora volte seus olhos para o versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha o que Jesus está dizendo. Tem um grupo aí na igreja que não está morto não. Tem um grupo aí que está vivo. Poucas pessoas que são fiéis, que permanecem vivos. Como nós falamos na semana passada, mais uma vez Jesus deixa claro que em toda a igreja tem o joio, tem o trigo. Tem os que estão vivos, tem os que estão mortos, tem os fiéis e tem os infiéis. Em toda a igreja tem pessoas assim. E a pergunta que eu quero repetir é: quem é você? Em qual desses grupos aqui você se identifica? Quem é você nessa igreja? É o joio ou o trigo? É o que está vivo ou é o que está morto? Nós não sabemos quem é. Mas o Senhor Jesus, Ele o sabe muito bem. E Ele virá como um ladrão. E quando Ele chegar, Ele há de recompensar a cada um segundo as suas obras. É por isso que é tão importante a nossa reflexão sobre isso. Quem sou eu na igreja? O joio ou o trigo? O que está vivo ou o que está morto? E Jesus sempre encerra as mensagens para cada igreja fazendo uma promessa para o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que ouve a voz de Cristo e se arrepende, que permanece fiel, aquele que muda o que precisa ser mudado. E Cristo sempre traz uma promessa para o vencedor. Qual é a promessa aqui para o vencedor? Veja o versículo 5 e o versículo 6. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A primeira coisa que Jesus diz aqui: o vencedor será vestido com vestiduras brancas. É a ideia, irmãos, de sermos recebidos no céu em festa, pureza, alegria, sem pecado, sem contaminação. Meus amados irmãos, é a ideia de que nós seremos perfeitos na glorificação, sem pecado e sem os efeitos do pecado. Essa é a ideia das vestiduras brancas. Mas Jesus diz mais: o nome, além de ter vestiduras brancas, o seu nome estará no livro da vida. Meu amado irmão, você sabia que existe esse livro? O livro dos vivos. Esse livro vai ser aberto no dia do juízo final. E quem não tiver o seu nome escrito nesse livro será lançado no lago de fogo. E esse é um assunto sério, irmãos. É por isso que Jesus sempre está nos advertindo. É por isso que Jesus sempre está nos dando a oportunidade de se arrepender e nos chamando para uma volta à vida. Vira as páginas da sua Bíblia. Queria convidar o Ministério de Louvor, que já podem vindo para cá. Vira as páginas da sua Bíblia até o capítulo 20 de Apocalipse. Jesus aqui diz que o vencedor vai ter o seu nome ali no livro dos vivos. E quem não tiver o seu nome escrito no livro dos vivos? Apocalipse 20, versículo 15. O texto diz assim, vamos ler junto, irmãos? E se alguém
não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Perceba, irmãos, mas ao contrário disso, aquele que tem o seu nome ali escrito no livro da vida, ele terá vestiduras brancas, e o texto diz que o seu nome, além de estar no livro dos vivos, será confessado por Cristo diante de Deus Pai e diante dos anjos. Aquele que não teve vergonha de confessar o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, terá o seu nome confessado por Cristo diante do Pai e diante dos anjos. Mas para que o seu nome esteja escrito no livro da vida, você precisa estar vivo. Querido irmão, não tem a ver com aparência, não tem a ver com ativismo religioso, tem a ver com vida, tem a ver com estar vivo espiritualmente. Eu quero insistir na pergunta: você está vivo? Você que me ouve, você está vivo? E se você desconfia que você está morto espiritualmente, quero dizer para você que aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que tem a plenitude do Espírito Santo de Deus, ele está aqui nessa noite, e você não está aqui à toa ou por acaso. O soberano Deus te trouxe aqui, e Ele pode soprar o seu espírito, Ele pode soprar vida no seu coração nessa noite, e você pode voltar a viver. Em nome de Jesus, eu quero te fazer refletir nessa noite. Se você precisa viver, Cristo está aqui. Cristo está aqui, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não tem a ver com aparência, com uma vida de fachada, tem a ver com vida. Quero terminar lembrando de uma historinha. Havia um príncipe chinês que queria se casar, e ele mandou anunciar que ele ia fazer uma festa e convidou todas as moças do seu reino que ele escolhera uma esposa para ele. Havia uma serviçal do palácio que tinha uma filha. Essa filha cresceu com um príncipe e ela amava esse príncipe desde a sua juventude, e o amor dela era sincero. A mãe dela disse: vai nesse jantar, quem sabe ele não te escolhe. E ela disse: eu sou somente a filha da serviçal, tem tantas mulheres aqui no reino mais interessantes do que eu. No dia marcado do jantar, todas as moças daquele reino foram, cada uma com um vestido mais bonito do que a outra. A filha da serviçal criou coragem e foi também. Naquele dia o príncipe distribuiu uma semente para cada uma das mulheres e disse assim: olha, daqui a alguns meses vocês vão voltar para outro jantar, vocês vão plantar essa semente, vocês vão cuidar da planta que vai nascer, e vocês vão trazer a planta aqui. A flor mais bonita, mais bem cuidada, vai ser a moça que eu vou escolher para ser a princesa, para ser a minha esposa. Todas as mulheres foram para sua casa. A filha da serviçal levou aquela semente com muito carinho, plantou em um vaso, colocou a terra, regou. Passou o tempo, uma semana, um mês, a flor não brotou. Chegou o dia da festa mais uma vez e não nasceu nada naquele vaso. Mas ela disse: eu vou do mesmo jeito. E ela levou um vaso somente com terra, não tinha flor nenhuma. Quando ela chegou lá, as mulheres do reino, cada uma tinha um vestido mais bonito e uma flor na mão, cada uma com uma flor mais bonita do que a outra. Depois de um determinado tempo, o príncipe disse: olha, eu já tomei a minha decisão. Olhou para a filha da serviçal, para aquela mulher que não tinha flor nenhuma, apenas um vaso com terra, e disse assim: a minha escolha é você. Você tem aquilo que eu procurava, porque alguns meses atrás eu dei para vocês uma semente estéril. Todas vocês aqui estão mentindo para mim, mas em você tem aquilo que eu procurava, a flor da verdade, da transparência. É com você que eu vou me casar. Querido irmão, deixa eu dizer algo para você. A aparência, a gente pode fazer aqui o culto mais bonito, as expressões da piedade mais bonitas. Nada pode impressionar o Senhor dos exércitos. Ele sonda os nossos corações. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é.
O que agrada a Deus não é uma performance religiosa. O que agrada a Deus é um coração rasgado na sua presença, é um coração contrito, é um coração que fala a verdade. Eu sou um pecador miserável e eu careço da sua graça e da sua misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor, eu preciso de ti. É isso que agrada ao Senhor Jesus. Portanto, querido irmão, vamos nos colocar diante de Deus com o coração rasgado, contrito, na presença do Senhor Jesus, na certeza absoluta que aquele que se apresentou para a igreja de Sardes como que tem os 7 Espíritos de Deus, Ele está aqui nessa noite, e não há nada que seja impossível para Deus. Talvez os seus olhos não tenham mais o brilho do Espírito há muito tempo, mas aquele que tem a plenitude do Espírito pode soprar esse brilho novamente nos seus olhos e no seu coração. Portanto, coloque-se diante de Deus, porque essa palavra aqui, essa mensagem aqui, não é somente uma mensagem para a igreja de Sardes, mas é uma mensagem para nós hoje. Não é à toa que nós estamos ministrando essa palavra. O Senhor Jesus quer soprar o seu Espírito e trazer vida para cada um de nós, para que o nosso nome esteja escrito no livro dos vivos, e a gente viva a vida aqui na terra, cheios do Espírito Santo de Deus, até o dia que nós estaremos com Cristo, pelos séculos dos séculos. Prostre-se diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, com o coração contrito dessa hora. Nós vamos orar. Enquanto nós oramos, eu quero pedir que os presbíteros da igreja estejam aqui à frente.